Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria de ocupar a tribuna hoje no grande expediente para repercutir aqui a situação dos estudantes bolsistas da CAPES, do CNPq, que estão, na verdade, passando por uma situação muito difícil, uma vez que o governo federal vem anunciando cortes no orçamento e a suspensão das bolsas de estudo que são pagas para estudantes da educação básica, no caso do ensino médio, na chamada Olimpíadas da Matemática, e também nos cursos de mestrado, doutorado, cursos de especialização, que são extremamente importantes para o desenvolvimento científico e tecnológico do nosso país, para a formação de profissionais que venham a contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico do nosso país. Eu fiquei, confesso aqui, até emocionado, inclusive conversei com alguns amigos que também assistiram a reportagem no Fantástico no último domingo, e eu me emocionei diante da situação de uma jovem extremamente pobre, filha de uma família muito pobre do Nordeste brasileiro, que foi agraciada na Olimpíada de Matemática, e ela ia receber uma bolsa de R$400, sendo que o orçamento da família dela é de R$500. E eu, inclusive, comentei com a minha esposa assistindo aquela reportagem, às vezes a gente não tem a dimensão da situação de determinadas famílias brasileiras, e fiquei pensando como pode sobreviver uma família com uma renda mensal de R$500. Imaginem, os senhores, o que ia significar na vida daquela menina e daquela família uma bolsa de estudo de R$400. Ou seja, o orçamento familiar iria quase que dobrar com essa bolsa de estudo. E a menina, quando ficou sabendo da suspensão dessa bolsa, veio às lágrimas e disse que o sonho, de um dia se formar, fazer uma faculdade, estava ficando mais distante. Mas eu quero aqui dizer que hoje protocolei uma indicação ao ministro da Educação e também ao ministro da Ciência e Tecnologia, pedindo que eles façam uma análise dessa situação e dê prioridade ao pagamento dessas bolsas. Nós sabemos que o país está enfrentando uma crise financeira, o Estado também não está numa situação muito confortável, mas assim, eu penso que no momento de crise como essa tem que fazer uma priorização do que a gente tem que pagar, aquilo que pode suspender e não pagar. Aquela mesma reportagem mostrava casos de jovens médicos que se formaram com essas bolsas, e estão já atuando como profissionais médicos nesses municípios, no Nordeste brasileiro, atendendo as pessoas. Então, é um trabalho extremamente importante da CAPES, CNPq, que são esses órgãos que financiam a pós-graduação, bolsas de estudo da educação básica também. Para os senhores terem uma ideia, aqui em Mato Grosso do Sul, só aqui, na Universidade Federal, nós vamos ter o corte de 107 bolsas, com a economia de R$714 mil, nos últimos 4 meses,
o CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação, anunciou o corte de 5.600 bolsas de mestrado, doutorado, pós-doutorado no Brasil. E no Mato Grosso do Sul serão atingidos 107 bolsistas, né? Então, a gente lamenta, né, essa situação. Até entendo, Coronel Davi, né, que o país está atravessando uma crise financeira, está tendo contingenciamento de recursos praticamente em todos os ministérios, né? Mas quando a gente analisa assim, o valor dessas bolsas, né, e o que o governo federal vai economizar com isso, a gente acredita que é possível reverter essa situação, né? De repente, assim, cortando de uma outra área, de um outro ministério e preservando essas bolsas que são muito importantes. Às vezes a gente não tem dimensão disso, mas são alunos, muitas vezes pobres, que só têm essa oportunidade, né, para concluir os estudos, para fazer uma faculdade, e eles dão um retorno para a sociedade, né, porque se formam profissionais que vão atuar depois. Nós temos pesquisas, eu estava vendo aí, pesquisas que estão descobrindo novos inseticidas, larvicidas para combate à dengue, chikungunya e tal, são alunos desses nossos aqui, né, do CNPq, que estão se debruçando sobre essas pesquisas. Então, eles dão uma contribuição para a sociedade, né? Então, eu estou apresentando essa indicação para justamente solicitar ao Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Educação, essa prioridade para o pagamento dessas bolsas de estudo. Nós lamentamos muito essa situação de cortes, de suspensão dos recursos do programa de bolsas de estudo. Eu quero lembrar aqui que a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ela diz que a medida representa um corte de 29 milhões de reais e caso não ocorram novas liberações de recursos, o impacto é inevitável que vai comprometer o funcionamento da Universidade Federal no mês de setembro já. Ou seja, nós tivemos um contingenciamento de recursos das universidades federais e a nossa universidade aqui de Mato Grosso do Sul perdeu 29 milhões, e isso vai comprometer pagamento de água, luz e projetos de pesquisa. Também uma outra instituição federal, que é o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, que tem um trabalho excelente, cursos de excelência, ele também sofreu um corte de 16, quase 17 milhões de reais, e esse recurso é praticamente para pagamento de bolsas, assistência estudantil, auxílios, manutenção de serviço de limpeza, vigilância, custeio, água, luz, telefone. Então, também o Instituto Federal, que atende os nossos jovens aqui de ensino médio, cursos tecnológicos, está passando por dificuldades com esse corte de 17 milhões de reais. E lá em Dourados, nós temos a UFGD, deputado Marçal Filho, da região, sabe muito bem a importância daquela universidade, né? Também sofreu um corte de 12 milhões nos seus recursos e além do bloqueio de 19 milhões de emendas parlamentares. Então, alguns deputados federais haviam feito emendas parlamentares para o UFGD, para incrementar os cursos, hospital universitário, etc., e essas emendas também foram cortadas, 19 milhões. Isso faz com que a UFGD também passe por dificuldades muito sérias na questão do custeio, das bolsas de estudo, na questão até da manutenção do básico ali, da limpeza, água, luz, telefone, né? Então, na verdade, um desmonte que nós estamos assistindo na área da educação.
é um desmonte. A gente que vinha tendo um avanço significativo nos últimos anos, em termos de acesso dos jovens às universidades, ampliação de vagas. Nós estamos tendo programas como o FIES, o ProUni, Ciência Sem Fronteira, que levava os jovens para cursos fora do país, né, no exterior, e a gente tem agora esse desmonte, né? Além dos programas que já existiam, que estão perdendo recursos, nós temos esses básicos de bolsas de estudo da CAPES, do CNPq, que estão também sendo cortados. Então, para concluir, senhor presidente, quero dizer que a gente lamenta muito essa situação. Governo em dificuldade financeira, ele tem que ver as prioridades, onde tem que cortar aquilo que é supérfluo, aquilo que pode esperar, e aquilo que não pode esperar, não pode sofrer cortes dessa natureza, né? Eu fiquei assim bastante revoltado com aquela reportagem do Fantástico de domingo, que eu fiquei pensando o seguinte: numa situação tão grave como essa financeira do país, a gente pensar que não faltam recursos para o pagamento da dívida pública, dos juros da dívida pública, praticamente comprometendo 60% do orçamento da União, e a gente vê que para o básico, para a educação, para o futuro do país, para a ciência e tecnologia, não tem recurso. Isso é revoltante, né? Enquanto que o setor financeiro está bastante feliz com a aprovação da reforma da Previdência, os empresários estão também satisfeitos com a precarização dos direitos trabalhistas no Brasil. Eu estava vendo uma reportagem que aumentou o número de empregos por hora, o trabalho intermitente, aquele trabalho precarizado, né, que a pessoa recebe até menos que um salário mínimo, aumentou no Brasil esse tipo de emprego. Isso é fruto da reforma da Previdência, que o presidente Bolsonaro, inclusive, está querendo fazer uma segunda edição da reforma trabalhista, né? Eu acho que essa segunda edição seria decretar a volta do trabalho escravo, porque não tem mais o que tirar de direitos, né, dos trabalhadores. Seria assim: liberamos o trabalho escravo no Brasil, né? Então, a pessoa vai trabalhar por troca de comida, de pouso. Então, essa situação, ela é muito grave. Agora, a gente vê que alguns setores, eles são poupados, né? Como Maria Helena Fatorelli, né? Quase que eu errei o nome dela, esteve aqui, fez uma palestra magnífica sobre a reforma da Previdência, que ela desmontou toda a tese do governo de que a Previdência ela é o problema principal do rombo do Brasil. Ela disse que o problema maior do Brasil é o pagamento dos juros da dívida pública, que ninguém sabe direito a quem se deve e quanto se deve. Se não fizer uma auditoria da dívida pública, nós vamos continuar fazendo essa sangria dos recursos do orçamento federal e deixando de fazer aquilo que o país precisa para sair do buraco, que é investir em educação, em ciência e tecnologia. Então, lamento muito esses cortes. Já foram cortadas mais de 6 mil bolsas da CNPq e da CAPES, e agora o governo anuncia mais 5 mil cortes, serão 11 mil bolsas a menos. Então, nossos estudantes e nossos cientistas ficam na mão, e quem perde com isso é o país. Nenhum país do mundo saiu da crise sem investir em ciência e tecnologia e em educação. E o Brasil está andando para trás nesse sentido. Não podemos permitir que isso aconteça. Então, essa é a nossa solicitação ao Ministério da Educação, da Ciência e Tecnologia, que reveja a decisão dos cortes das bolsas de estudos,
dos nossos estudantes. Era isso que tinha, senhor presidente. Muito obrigado.